enfim, né, a gente vai aprofundar com as convidadas, mas é o último, mas não menos importante. Já tem umas pessoas comentando. Mas então vamos lá. A gente tem as convidadas que são a Francine Cavalieri. Ela é obstetriz formada pela EASH, aqui da USP de São Paulo, mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública, também da USP, especialista em medicina antroposófica pela Associação Brasileira de Medicina Antroposófica e doutoranda da Escola de Enfermagem da USP. Ela atuou durante 6 anos na Casa Ângela, de São Paulo, e atualmente compõe o grupo de parteiras Lamari, que faz partos domiciliares, aqui em São Paulo também. A Alana Faria, ela é médica ginecologista e obstetra, formada pela UFSC, em Santa Catarina, mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo, atua no coletivo feminista Sexualidade e Saúde e é integrante da rede feminista de GOs, né, de ginecologistas e obstetras. Eu vou ser a moderadora, eu sou médica de família, trabalho no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, numa UBS no Jardim da Abril, que é na Zona Oeste de São Paulo. E nós temos uma convidada especial, que é a Maria Luísa Eluffi. Ela é diretora da Semina Educativa, ex-diretora da Semina Indústria, socióloga, feminista ativista. Ela lançou o Diafragma no Brasil em 1986, então ela é uma pessoa muito importante. Está se propondo, junto com a Semina Indústria, a retomar a produção do diafragma em 2021, junto com o apoio das mulheres ativistas, né, comprometidas com a saúde sexual e reprodutiva. Então, a gente pode conversar sobre isso também, junto com ela está aqui com a gente. A gente vai começar com a apresentação da Alana, que vai durar aproximadamente 40 minutos, depois com a apresentação da Francine, depois com uma fala da Luísa, e aí a gente vai abrir para perguntas e para discussão, então podem mandar as perguntas no chat, que as outras moderadoras e organizadoras vão me mandar via WhatsApp e a gente vai falar por aqui. Então é isso, boa apresentação. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Lana, dá para ouvir bem. Tá ótimo. Eu espero que a minha internet fique boa, porque está me avisando aqui que está com sinal instável. Enfim, espero que role. É um prazer estar aqui, um prazer ver essas carinhas surgindo e tanta gente numa situação tão desafiadora quanto essa pandemia, que a gente nunca poderia imaginar que viveria, né? Tão potente que a gente possa se conectar em rede dessa forma, e é um prazer muito grande estar aqui, de longe. Estou falando de Florianópolis. Sou médica, tenho atuado no coletivo desde seu ressurgimento como esfinge do que a gente tem chamado de segunda onda do coletivo, talvez seja a terceira. Bom, estou aqui para falar um pouco sobre contracepção hormonal, foi o que me coube. E quando a gente fala de contracepção, a gente está falando de um dos pilares muito importantes do que a gente entende como direito reprodutivo ou justiça reprodutiva, que é um termo ainda um pouco mais amplo, né? E a gente vai falar necessariamente da falta de informação adequada, da falta de acesso adequado, né? A gente que no coletivo tem vivido desde esse ressurgimento uma busca, assim, uma vivência, né, pela demanda de pessoas buscando informação com relação à contracepção, e a gente percebe
como essa parte tão importante, né, do acesso à justiça reprodutiva é falha, né? Desde da assistência dentro da atenção primária no SUS, em diversos locais, né, até a atenção nos consultórios privados, assim, onde o que acontece é uma grande hegemonia da prescrição de métodos hormonais sem a adequada informação sobre riscos, né? E então, bom, 40 minutos, e eu já perdi alguns minutos, é um tempo curto para a gente falar de um tema complexo, né? Então, considerem que o que eu vou tentar demonstrar aqui, né, são os principais pontos, principais diferenças com relação dentro da contracepção hormonal, porque se por um lado a gente vive uma crítica justa à hegemonia, né, e à indiscriminada prescrição de métodos hormonais, por outro lado a gente também tem visto uma demonização que também não é adequada e também não é interessante, né? Então, entre esses dois polos, meu objetivo é que a gente consiga entender, afinal de contas, quais são as diferenças entre os diferentes métodos disponíveis, né? E eu espero que a Francine vai complementar ou continuar falando sobre métodos não hormonais depois, né? Então, opa, como é que eu passo aqui? Então, quando a gente fala de contracepção no Brasil, a gente está falando de uma hegemonia de pessoas usando pílula anticoncepcional e também de muita esterilização, né? Esse é um dado do Ministério da Saúde, é de 2010, mas era um infográfico bonito. Isso não muda muito, né? Vocês veem como é inadequado até o acesso à informação sobre prevalência, porque aqui se mistura DIU, diafragma e métodos injetáveis hormonais, né? O que a gente sabe é que só 2% das mulheres no Brasil usam DIU de cobre, que é um método muito interessante para prevenir gestação não planejada, né? Num país, lembremos, em que 55% das gestações são não planejadas, a gente tem um número muito pequeno de métodos não hormonais, né, disponíveis, sendo orientados. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Se a gente olha no mundo, a gente vai ver que na América Latina, diferente da Europa, a gente tem aqui em azul mais escuro um índice de esterilização gigantesco, né? Muito menos em rosa escuro, aqui, né, comparado com a Europa, também uso de DIU, né, DIU de cobre, e isso é uma coisa que chama atenção aqui, tá? Que era uma coisa importante para mostrar. Eu não vou me ater muito, passar um pouco mais rápido, porque essa apresentação está um pouco longa. E por que, né, a pílula como método hegemônico? Por que é um método tão difundido? Primeiro, porque existe essa construção do corpo com útero como um corpo defectivo, um corpo que precisa de correção. Historicamente, socialmente, se constrói assim esse discurso sobre o corpo da mulher, né? A pílula também foi descrita e entendida durante algum tempo como um passo importante para a dita revolução sexual dos anos 70, né? Quer dizer, agora eu posso escolher, agora as mulheres podiam escolher se queriam um filho, né? Quando gostariam de ter um filho por conta da pílula. Essa é a história contada, mas a verdade é que sempre houve opções e conhecimento sobre contracepção, né? A questão da inserção da pílula é muito mais uma questão da medicalização da contracepção, né? De uma maneira difusa, de uma maneira com atravessamento dos interesses da indústria farmacêutica também. E existe uma certa
certa controvérsia com relação ao real papel da pílula nessa revolução sexual, sabe? Então, tem uma grande influência da indústria médica, não só sobre a formação, da indústria farmacêutica sobre a formação médica, sobre a produção de conhecimento, né, em termos de contracepção. Quando a gente vai procurar sobre contracepção, é difícil, por exemplo, você encontrar produção científica sobre métodos não hormonais, diafragma, né, por exemplo. Tem um estudo bom que entrou lá na Biblioteca Cochrane, que é uma biblioteca onde se reúnem estudos, né, revisões sobre diferentes temas dentro da saúde, mas se você vai olhar pesquisa sobre contracepção hormonal, está muito mais disponível, mesmo que de qualidade ruim, muitas vezes, né, e a grande maioria patrocinados pela indústria. Então, tem essa ideia, né, isso é uma propaganda de contraceptivo hormonal, AISHA, né, de uma pílula, que essa propaganda no país, ela é muito mais voltada aos médicos, né, desde a nossa graduação, com algumas restrições agora, e só isso dá um tema aí importante, né, discutir esse atravessamento, essa influência da indústria farmacêutica sobre a formação médica, mas tem um apelo muito grande, né, de esse tipo de encarte aqui é o que se oferece para médicos em consultório privado, né, até algum tempo atrás dentro de muitas unidades básicas de saúde no SUS, dentro de muitos hospitais universitários. Então tem todo um apelo da construção da pílula como essa medicação também da mulher moderna, né, aquilo que normaliza, como diz a propaganda, as condições da oleosidade da pele e dos cabelos, né? Quer dizer, tem também uma função, para além da contracepção, uma função que é estética. Uma mentira não interfere na libido. Se tem uma coisa que a gente sabe é que qualquer método contraceptivo hormonal combinado tem interferência na libido, por mais que seja difícil demonstrar isso em estudos. Fisiologicamente a gente sabe, eu vou falar um pouco sobre isso. Enfim, esse é o tipo de propaganda que chega, né, para os profissionais médicos. No Brasil, a gente não tem uma propaganda direcionada diretamente para as mulheres, como nos Estados Unidos, por exemplo, né, que você tem propaganda em horário na TV, né, propaganda da indústria farmacêutica na TV. No Brasil, a gente não tem isso, mas as nossas propagandas são muito voltadas para os profissionais médicos, né, que passam a entender isso, aquela história que quem visita consultório ginecológico sabe, né? Gaveta cheia de amostra grátis, você chega reclamando de efeito colateral de um determinado contraceptivo, logo tem um outro para te indicar, né? Sempre com alguma vantagem com relação ao anterior, mas que na verdade é tudo mais ou menos a mesma coisa. Se a gente conversa com mulheres de uma determinada idade e pergunta para elas quais foram os contraceptivos que elas usaram, né, desde que começaram a usar, elas vão falar uma certa ordem, que é a ordem da propaganda de lançamento de cada contraceptivo, né, isso é interessante. Então tem essa coisa da praticidade também, né, de uma certa automatização de uma sociedade que também está acostumada a resolver as coisas na pílula, né, benefícios secundários para além da contracepção, como eu falei, com relação à pele, principalmente essa questão estética. O que mais faz mulheres voltarem a usar a pílula anticoncepcional quando elas estão tentando deixar um método hormonal é o aparecimento de acne, por exemplo. É um dos principais motivos para elas retomarem o uso, né? Isso porque a pílula passa a ser vendida muito com esse benefício secundário, né? E tem uma questão de um modelo assistencial dentro da assistência privada e da saúde suplementar, que é colocar o ginecologista como a figura que cuida da saúde ginecológica, e como eles são muito assediados pelos laboratórios farmacêuticos, né, em congressos médicos, dentro do próprio consultório, tem muito essa prática da prescrição de pílula, e no modelo, dentro da saúde, dentro do SUS,
dentro da atenção primária, né, quando são médicos, médicas de família, a enfermagem que cuida do planejamento reprodutivo, tem uma questão, muitas vezes, de falta de opção, falta de tempo, conhecimento sobre métodos, sabe? Algumas coisas que se perpetuam com relação, por exemplo, ao DIU, que depois provavelmente a Francine vai falar, de mitos, né, que se perpetuam historicamente, então tem essa dificuldade também. E aí a gente tem vivido essa demanda por alternativas aos métodos hormonais, né, por conta de, principalmente, divulgação nas redes sociais do risco de trombose, né. Apesar de ser um evento raro, quando mulheres começam a se conectar em rede e relatar suas histórias de trombose, isso começa a ser identificado como algo que não é tão raro assim, né? Isso vai para a mídia, tem uma reportagem de 2015 da época, que é um marco, era mais ou menos quando a gente estava voltando a retomar também o coletivo e a gente percebeu, né, o aumento de pessoas procurando informação, porque estavam com medo de continuar usando a pílula por conta da trombose. Então, esse foi um grande estopim, né? A percepção das pessoas com relação à falta de informação de qualidade, essa relação paternalista entre médicos e pacientes, essa primavera feminista demandando autonomia, cuidado livre de dano, né? Divisão de responsabilidade com a parceria com relação à contracepção, e a demanda por terapêuticas mais naturais entre mulheres de camadas médias. Tudo isso eu identifico como um grande caldo, né, que tem levado cada vez mais pessoas a pretender deixar o método hormonal, com alguns riscos envolvidos aí, né, porque se a gente até então, priorizou os métodos hormonais, né, difundidos tanto na rede pública quanto privadas, o que acontece é que as pessoas ficam sem alternativa, muitas vezes, e se colocam em risco com relação a gestações não planejadas, muitas vezes ficam daí tomando pílula do dia seguinte, né, com uma frequência muito grande, sabe, também se expondo a risco desnecessário, né. Tem aqui alguns relatos colhidos por mim em rede social nesses últimos anos, assim, queria ler para vocês. São relatos de pessoas com relação a planejamento reprodutivo e falta de acesso à informação adequada. Descrevi todos os meus sintomas para a ginecologista, disse que não queria mais tomar anticoncepcional. Ela disse que só poderia mudar, mas como eu não estava convicta em parar, ela me deu uma receita de ácido fólico para quando eu engravidar. A receita já fez aniversário, quer dizer, os profissionais acham que ou você usa um método hormonal, ou você está fadada à gravidez, né? O método não hormonal, ele nem entra no radar de alguns profissionais de saúde, por muitos motivos. Opa. A ginecologista me disse que nenhum médico colocava DIU de cobre mais, que eu não iria conseguir quem fizesse o procedimento. Disse que eu provavelmente estava exagerando os sintomas que eu sentia, e que a causa mais provável para eles é porque eu estava acima do peso. Sem nenhum exame, outra análise, ela me receitou outro anticoncepcional, nunca tomei. Interrompi o anticoncepcional há meses e não sinto os sintomas mais. Diga-se de passagem, continuo gorda. Além da gordofobia, tem isso, né, da descrença. A pessoa fala que está sentindo aqueles sintomas, ela é, na maioria das vezes, desacreditada, né, e o anticoncepcional, ele nunca é o motivo daquelas queixas. Esse relato é muito frequente. Fui na gineco antes de parar de vez com anticoncepcional, só para confirmar se estava tranquilo. Informei que usaria camisinha sempre, etc. Falei que queria colocar o DIU. Ah, mas tu não tem filho ainda. Perguntei do diafragma. Eu acho um método complicado. Tem que colocar antes da relação, tirar depois. Detalhe, eu que vou usar, não ela. Saí com uma receita de anticoncepcional injetável trimestral, que era só progesterona e não causava trombose. Não voltei mais e nem usei o injetável. Vocês percebem? A pessoa fica sem contracepção nessas, né?
Não uso pílula há 6 anos. Nesse tempo, em toda consulta, o ginecologista sempre tenta me convencer a usar pílula. Alegam que meu rosto vai ficar lindo, que todo mundo usa e não faz mal. Quando fui colocar o DIU, quase na maca para fazer a inserção, o médico ainda quis me empurrar a pílula ou Mirena. Tem que estar muito munida de informação para se manter firme na decisão. Eu só consegui colocar o DIU de cobre após passar por 4 ginecologistas diferentes. Um não trabalhava com DIU de cobre, outro não colocava em quem não tinha filho, outro não tinha estrutura no consultório para pôr. Tem que estar muito decidida, determinada e firme na sua decisão para conseguir sair dos métodos hormonais, porque se for para depender da boa vontade dos médicos, você toma anticoncepcional até a menopausa e se você tem sintomas desagradáveis com ele. Não é nada fácil. Então, esses relatos são muito repetidos. Tinha muitos aqui, eu vou passar. Essa é uma sugestão de leitura importante sobre justiça reprodutiva, acho que alguém já deve até ter sugerido aqui anteriormente. Tem uma questão da eficácia dos métodos, né, que é importante que a gente saiba. Lá em cima, como mais eficazes, a gente tem o implante, que é hormonal, os DIUs de cobre e Mirena, que é um DIU de progesterona, de progestágeno, sendo que o DIU de progesterona, Mirena, ele é um pouco mais eficaz, 0,2 de eficácia, né? Aqui a gente está falando assim, ó, a cada 100 mulheres que usam o método durante 1 ano, quantas engravidam? É sobre essa porcentagem que a gente está falando. Aí a gente tem vasectomia e esterectomia e laqueadura. A gente tem depois os métodos injetáveis, 6%, pílula 9%, adesivo, anel 9%, diafragma 12%. Aqui a Francine vai falar depois, eu não vou continuar, é só para mostrar essa tabela para que a gente entenda que tem uma questão, e aqui a gente está falando de uso habitual, né? Porque tem o uso ideal e o uso habitual. Quanto mais o método depende da pessoa, né, seja para colocar uma camisinha, colocar o diafragma, tomar uma pílula, né, ou lembrar de ir e receber um injetável na unidade básica de saúde, maior a chance de falha, né? Quanto menos depende dela, e em geral, quanto mais invasivo, então, DIU de cobre, Mirena e implante, maior a tendência da pessoa ficar com o método, né, e de ser mais eficaz. Então, esses métodos de longa duração, eles são têm sido muito difundidos e defendidos, né, inclusive a implantação de alguns novos no SUS, por conta da sua aderência, né? Na verdade, não é aderência muito porque a pessoa tem o método inserido e depende de um profissional para retirá-lo, né? Como no caso de um implante, de um DIU. E são métodos muito eficazes também. Então, tem essas duas questões. Aqui falando, né, do uso perfeito, uso habitual ou comum, e a continuidade de cada método, então isso varia muito, né? Então, por exemplo, para pílula combinada, né, o uso perfeito, a taxa de falha seria de 0,3, mas o uso habitual ou comum seria de 3. 3 mulheres engravidam a cada 100 usando o método durante 1 ano. E aí como é que a gente faz, né? O que as pessoas precisam ter de informação e de material para acessar, para entender que tipo de método é o ideal para elas, né? A gente precisa conhecer isso. Critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde. Eu tenho a enxaqueca com aura. Eu posso usar a pílula? Eu uso um antipsicótico, ou eu uso determinado antidepressivo, ou eu tenho história de trombose na família, ou eu já tive trombose. Que tipo de método está indicado para mim? A gente descobre através dos estudos que já foram realizados e que estão compilados nisso que a gente chama de critérios de elegibilidade. Todo mundo pode ter acesso a isso, isso precisa ser difundido. Tem uma coisa que precisa ser difundida para a gente sair de uns achismos, assim, né, sobre quando que o método está indicado para cada pessoa, conhecer esse material. Existem esses 2 aplicativos,
Esse primeiro eu acabei de esquecer, mas eu acho que é e-contraception, se alguém puder checar para mim. É exatamente isso, Alan. Né? E-contraception. E esse aplicativo do CDC, que também é maravilhoso, mas que só tem ele está em português também, esse, tá? O que a gente descobre lá? Quando o método pode ser usado sempre, quando o método tem benefícios que vão superar os riscos, o método não pode ser usado e quando o risco é inaceitável. Por exemplo, a paciente teve câncer de mama e recebe uma prescrição de pílula anticoncepcional oral combinada. Não pode, né? Então, isso é algo para a gente difundir em termos de informação, tá? Então, gente, chegando... Alguém me diz quanto tempo eu ainda tenho, que eu não acompanhei que hora que a gente entrou? Alguém? Alana, você começou às 7h45, então você tem mais 20 minutos. Tá. Então, beleza. Então, quando a gente está falando... essa é uma tabelinha que eu costumo usar quando vou fazer orientação, fazer roda sobre contracepção, né? E se provavelmente tem muita gente da saúde acompanhando a gente, como que a gente faz um bom papo sobre isso? Não é numa consulta de 20 minutos, né? Precisa ser em roda para haver troca de informação, porque as dúvidas das pessoas, elas são parecidas. Então, numa unidade básica de saúde, não faz sentido discutir contracepção isoladamente, apesar de que é claro que isso acaba acontecendo muito, né? Então, como que a gente faz? Coloca lá uma fileira, métodos não hormonais, métodos hormonais, e pergunta para as pessoas, e aí, o que você conhece? As pessoas vão falando e a gente vai conversando sobre cada um deles, né? É um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje. Com relação aos métodos hormonais, porque depois a Fran vai falar sobre os não hormonais, a gente tem essa lista de métodos, né? Pílula, anel, injetável, Mirena, implante, adesivo, a contracepção de emergência, tá? Parece que me faltou alguma coisa aqui. Não, é isso. Como que a gente consegue começar a dividir isso e entender do que a gente está falando, né? Primeira coisa é dividir, separar os métodos combinados, aqueles que têm estrogênio mais progestágeno, dos que só têm progestágeno. Por quê? Porque estrogênio é importantíssimo em termos tanto de aumento de chance de trombose, quanto de outros efeitos colaterais, né? A maneira como ele age também é diferente. Todos os métodos que têm estrogênio mais um progestágeno, eles inibem a ovulação. Além de inibir o que a gente chama de foliculogênese, que é a formação de folículos lá antes da ovulação. Então, com esses métodos, a gente não tem formação de cistos ovarianos, né? Que é uma das coisas que pode continuar acontecendo com as pílulas ou outros métodos hormonais que têm progestágeno isolado. Tá? E aqui, então, quando a gente fala de métodos contendo estrogênio mais progestágeno, a gente está falando dos contraceptivos orais combinados, né? Que vão ter sempre etinil estradiol, então essa história de não, mas toma essa que é fraquinha, é uma maneira de infantilizar uma pessoa, porque, na verdade, hoje em dia, todas as pílulas anticoncepcionais têm uma dose baixa de estrogênio, né? Lá antigamente, elas iam ter 50 microgramas, hoje elas vão ter 20, 30, 15, nas que tem muito baixa dosagem, que em geral se usa para regular o ciclo menstrual. E o que muda nelas é o tipo de progestágeno. Cada tipo de progestágeno, com uma diferente configuração química, vai trazer para a pílula diferentes benefícios. Né? A gente tem progestágenos mais antigos, que são levonorgestrel, gestodeno, e tem progestágenos mais recentes, que são a ciproterona, a drospirenona, o dienogeste.
que vão ter também efeitos colaterais, efeitos secundários esses, né, de melhorar a pele, então, eu gosto de brincar, a pele IAS, né, sem imperfeição, porque acaba com as glândulas sebáceas, e aí, na verdade, você nem tem glândula sebácea no rosto, fica com aquela pele o tempo inteiro sem imperfeição, que é um pouco da busca, né, hoje em dia, ou já não tão hoje em dia, né, mais recente, assim, com relação a a estética, né. A gente vai ter os injetáveis mensais, que também estão disponíveis no SUS. Aqui é importante falar que essas pílulas mais modernas, que têm esses efeitos secundários, não estão disponíveis no SUS, né? São essas que têm esse maior assédio da indústria farmacêutica com relação à sua prescrição, né? São essas todas, Yasmin, Elani, Mercilon, estou falando até nomes mais antigos, assim, mas que contêm essas combinações, e os nomes, fantasia dessas medicações são inúmeros, né? A gente tem muito lançamento o tempo inteiro, porque essa é uma estratégia também, né, da indústria. O nome ele fica queimado por conta das queixas, dos sintomas, né, que as pessoas referem, então precisa estar sempre lançando novidade, né, que muitas vezes, na verdade, não é uma novidade, é só marketing, né, novo marketing. E aí a gente tem os injetáveis mensais, o anel e os adesivos. O que a gente tem aqui disponível no SUS é pílula e injetável. Qual que é a diferença, né, de uma pílula que você toma e de um anel que você usa por via vaginal, contendo uma mesma combinação de hormônios? É que quando a gente usa algo por via oral, essa medicação ela precisa ser metabolizada, a gente fala fazer a primeira passagem hepática, né? Isso pode aumentar triglicerídeos, pode aumentar a chance de desenvolver hipertensão, doenças cardíacas, então tem uma questão de metabolização que em algumas situações, e para isso a gente tem os critérios de elegibilidade, vão estar indicados métodos não orais, um método injetável, um método vaginal, um adesivo, né, conforme daí muitas outras questões que precisam ser discutidas com a pessoa, né, por exemplo, se ela tem interesse de inserir o dedo e colocar lá dentro, né, próximo do colo do útero, qual que é a disponibilidade dela com relação a isso. A gente vai descobrir que com a difusão dos corpos coletores, que eu acho que foi um grande motivo para as pessoas, inclusive, começarem a olhar para o diafragma de uma outra maneira, né, foi que elas começaram a perceber que elas tinham acesso à própria vagina, ao próprio colo do útero, que não era uma coisa tão difícil assim, né. Outra coisa importante é que o componente etinilestradiol, né, o estrogênio desses métodos combinados, ele parece ser o que mais impacta na libido, que essa é uma grande questão, né? Quais são os métodos que impactam na libido? E a gente sabe fisiologicamente que o estrogênio ele aumenta a produção de um tipo de carreador hormonal, que é SHBG, e deixa menos testosterona livre. Então, a testosterona fica toda grudadinha lá nessa proteína e fica menos testosterona circulante. Isso provavelmente diminui libido. Libido é um negócio multifatorial, é complexo, é difícil de estudar. Os estudos, apesar de a gente ter visto lá aquela propaganda de pílula dizendo não interfere com a libido, né? A verdade é que os estudos são muito ruins, os estudos que afirmam isso. Porque, como a gente sabe, é uma questão multifatorial e é difícil de estudar, né? Aí a gente tem os métodos que só tem progestágeno. Do que a gente está falando? Da pílula só com progestágeno, que é o desogestrel, não está disponível no SUS, porém super importante, principalmente nas pacientes, né, no climatério, com sangramento aumentado, muitas vezes é um recurso importante, não está disponível. A gente tem a mini pílula que está disponível no SUS, que é a pílula que as mulheres em geral usam quando estão amamentando, muito quando estão amamentando, né? A mini pílula. Se prescreve muito para esse período do puerpério. Por quê? Porque
essa é uma medicação cuja eficácia vai depender muito de ser tomada muito regularmente, porque se ela é tomada assim, com intervalo mais prolongado, ela já perde um pouco da eficácia, então ela é usada no puerpério ou quando a pessoa está amamentando, porque ela tem somado, né, o efeito esse da inibição da ovulação da lactação mais da minipílula. Tá? A gente tem o injetável trimestral, acetato de medroxiprogesterona, mais conhecido como Depo-Provera, que é uma dose grande de progestágeno isolado, que se faz intramuscular a cada 3 meses, costuma provocar ganho de peso, cefaleia, mal tolerada, muito mal tolerada, mas é o que a gente tem disponível no SUS e, em geral, se usa muito, né? Para paciente que não adere à pílula. Depois vocês podem falar um pouco da experiência de vocês, assim, a gente vê que essa é a medicação recomendada. Ela vai suprimir a menstruação na maioria das vezes, ou causar sangramentos irregulares que são difíceis também de controlar. É uma medicação, é complicado, mas infelizmente é o que a gente tem disponível, né? E a gente tem o Mirena, que é um DIU que libera progestágeno. O que ele vai fazer? Vai fazer uma atrofia do endométrio, ele libera progestágeno mais localmente, né, inserido no consultório. E a gente tem o implante, conhecido como Implanon, né? Esses dois anticoncepcionais, esses dois contraceptivos de longa duração, Mirena e implante, cada vez mais têm sido inseridos em algumas secretarias de saúde, de município, por a interferência de um profissional que consegue doação, e por algumas políticas que lá no fim eu coloquei alguma coisa para a gente tentar discutir, para a população em situação de vulnerabilidade ou vulneração, que eu acho melhor, né? O que é complexo, apesar da gente saber que deveriam ser opções disponíveis, tá? Diante da dificuldade que a gente tem com relação a efeitos colaterais com a Depo-Provera. Tá? Vocês podem falar um pouco mais sobre a experiência de vocês, tem várias médicas de família aqui também. Uma coisa importante para saber é que esses que eu coloquei asterisco aqui, Desogestrel, Depo-Provera e implante, inibem sempre a ovulação. Minipílula e Mirena inibem eventualmente a ovulação. Então, por isso que algumas pessoas vão ter algum sangramento com Mirena, né? Também porque vão ter um sangramento de privação, vão ter algum escape, né? O endométrio às vezes vai proliferar um pouco. E que a contracepção se dá, o efeito contraceptivo, na verdade, se dá, vejam, né? Não inibe sempre a ovulação. Como assim, Alana? Não é inibindo a ovulação que os métodos hormonais agem? Não sempre, né? O que faz contracepção é o progestágeno. O progestágeno é o principal componente, porque ele é que vai inibir pico de LH, lá do ciclo menstrual, vai alterar o muco, a capacidade da trompa, né, de capturar o óvulo, então a trompa fica meio, não consegue capturar o óvulo, né, e essa atrofia do endométrio, esse endométrio bem atrofiado, é isso que faz, é esse o efeito contraceptivo dos métodos hormonais. O Desogestrel, que é conhecido como Cerazete, não está disponível nas unidades básicas de saúde, mas é uma pílula contendo só progestágeno interessante, principalmente, como eu falei, para as situações de climatério, adenomiose, miomas, né? Tem poucas restrições ao uso, não tem um efeito negativo com relação à massa óssea, como tem o progestágeno de depósito, como o Depo-Provera, por exemplo, principalmente a gente está falando aqui nas meninas muito jovens, né?
Tem uma queixa de aumento de acne, que é relacionada ao progestágeno, mas que vai acontecer em menos de 5% das pacientes, uma cefaleia que tende a melhorar. Isso são os estudos, tá vendo? Como eles estão sempre tentando também fazer a defesa do método, né? Tem um certo efeito ansiolítico, sedativo, porque vai se ligar em receptores GABA, e não tem estudos confiáveis com relação à libido. Contraindicação para qualquer tipo de pílula. Está gestando câncer de mama, ter tido, ou estar com câncer de mama, nem pílula só de progestágeno, né? Câncer de fígado ou cirrose, trombose atual. Então, ter história de trombose não é uma contraindicação. Ter história familiar de trombose, que tem muita gente que fala, não, mas eu tenho história familiar. Primeiro tem que investigar isso, né? Mas não é uma contraindicação absoluta para o uso de contraceptivo hormonal, mesmo contendo estrogênio, tá? Uso de algumas medicações, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, topiramato, que são medicações utilizadas para epilepsia, né? E o único antibiótico, guardem isso, sem essa de continuar perpetuando essa história de que eu tomei azitromicina para uma sinusite e cortou o efeito do anticoncepcional. Não. O único antibiótico que interfere na eficácia de contracepção hormonal é a rifampicina, tá? Erva de São João também, que é um fitoterápico muito utilizado para depressão, ansiedade, as pessoas usam e às vezes nem sabem que tem interação medicamentosa, isso é importante. E aí a gente tem as contraindicações para os métodos contendo estrogênio, tá tudo aí, não vou ficar falando porque isso tudo tá lá nos critérios de elegibilidade, mas ter pressão alta, né, fumar e ter mais de 35 anos, isso acontece muito. E outra coisa, enxaqueca, né? Enxaqueca com aura. As pessoas que têm enxaqueca, que tem esses sintomas de que começa a ter pontinho brilhante, ou sente um odor, né? O risco da pessoa ter um AVC é grande se ela usa um anticoncepcional com estrogênio, e de vez em quando a gente precisa tirar em consultório ou discutir isso com pacientes, porque é muito prescrito, né? Quer dizer, o papo sobre a prescrição de contraceptivos é feito muitas vezes de forma inadequada, rápida demais. Alana, 5 minutos, só para avisar. 5 é? Uhum. Tem essa questão da trombose, que é importante, né? Porque foi o grande estopim com relação à crítica aos métodos hormonais, e a real é que o risco de qualquer pessoa ter trombose, tá? Não usuário de método hormonal, é de 1 a 5 pessoas a cada 10 mil. Se a pessoa usa um método contendo levonorgestrel, uma pílula combinada contendo levonorgestrel, esse número muda de 2 a 10 a cada 10 mil. Quer dizer, teve um aumento de 100%. E aí tem uma questão de estatística que a gente pode usar, né? Qual é a leitura? E vejam, como tem um viés, né? Esse viés de crença. Então, o médico diz, isso não é nada. 2 a 10 em cada 10 mil, isso é tão insignificante, eles vão dizer, a gestação aumenta muito mais o risco de trombose. O que uma pessoa que está defendendo métodos não hormonais vai dizer? Olha, você tem um aumento de 100% na chance de ter uma trombose se você usar um método. Qual dos dois está adequado? Nenhum. A gente precisa apresentar isso de uma maneira clara e sem os nossos interesses pessoais. E é isso que a gente vê muito acontecendo nas redes sociais, né? As pessoas querem vender suas novas técnicas, seus novos métodos, suas grandes fórmulas de autoconhecimento de si, e acabam escorregando na maneira como se apresenta esse tipo de conhecimento. Então, isso é importante, tá?
Mas é claro, é algo a se considerar, porque se muita gente toma, e é isso que as mulheres começaram a demonstrar, muita gente toma um determinado medicamento, muita gente, mais gente vai apresentar, né? Isso, e cada vez mais elas começaram a se conectar numa grande rede digital e entender que esse é um risco que elas não estão dispostas a correr. Isso é legítimo, isso precisa ser entendido como legítimo, principalmente porque há opções. A gente não está falando que a gente só tem isso de método, né? A gente tem opções. Vejam que um anticoncepcional contendo um progestágeno como a ciproterona, que é essa que faz efeito magnífico sobre a pele, aumentem até 8 vezes. Daí a gente vai estar falando de 8 a 40 casos a cada 10 mil, tá? Eu não vou... ia apresentar alguns estudos, mas eu acho que isso fica lá depois. Quem quiser volta e vai atrás das referências, né? Tem outras 2 grandes questões, que é a associação com depressão e câncer de mama. A gente tem um grande estudo que chama Sex Hormone Study Group, da Dinamarca, que é um grande estudo sobre contracepção hormonal, é um estudo de coorte, observacional. O que significa isso? Houve um segmento por longo período, quem prescrevia e fazia diagnóstico não eram os pesquisadores, então se faz um acompanhamento de um grande banco de dados, né? Um banco de dados gigante que tem mais de 1 milhão de mulheres. E o que esse grande estudo teve 2 grandes publicações, que é esse artigo do JAMA, associando depressão, significa anticoncepcional causa depressão, como a gente viu ele ser propagandeado? Não, eu não posso falar isso. Eu só posso falar que causa se eu faço um ensaio clínico randomizado. Se eu tenho um estudo observacional, eu posso dizer que existe uma associação com o uso de contraceptivos hormonais e depressão, principalmente em meninas jovens. Então, diante de meninas jovens, pessoas jovens com alterações emocionais importantes, a gente sempre deve pensar em retirar esse método e trocar ele por um método não hormonal, né, ou discutir, ou aventar, mas a gente precisa de mais estudos. Esse é um estudo bem importante. O outro é a associação com o câncer de mama, desse mesmo grupo de estudos, né? De novo, o risco aqui, da mesma forma que falando da trombose, né? O risco absoluto, ele é pequeno, tá? Mas se a gente fala de risco relativo, isso pode dar a entender que é um risco muito aumentado, principalmente falando de câncer de mama e de trombose, que são eventos mais raros. Então, é difícil. O tipo de estudo para ver isso é só estudo observacional mesmo, porque você precisa de muito tempo observando, muito tempo acompanhando, para conseguir identificar se tem uma associação com aquilo ou não. Só que esses estudos têm muitos fatores confundidores. Por exemplo, câncer de mama está associado com o consumo de álcool, está associado com... por exemplo, a amamentação protege, né, de câncer de mama. Então, esse estudo, por exemplo, falhou em identificar alguns fatores confundidores importantes, tá? Mas é um alerta, né? E é outro tipo de informação que acaba circulando muitas vezes e que leva as pessoas a preferirem, olha, se tem qualquer dúvida sobre o negócio, não me interessa, eu não quero usar. Mas isso precisa ser compartilhado de uma maneira adequada. E para isso a gente precisa de literacia, de alfabetização em estatística de saúde, que é um negócio que a gente engatinha para fazer, né? Ou a gente vai para o risco absoluto, ou a gente vai para o isso não é nada. Então, esse extremo é muito ruim. Um pouco do objetivo do coletivo é conseguir fazer tradução de evidência científica, assim. Então, acompanhem depois, logo mais vem aí a fazer propaganda. Logo mais vem aí a tradução do livro Our Bodies, Ourselves, pelo coletivo, e lá vocês vão encontrar as mais atualizadas evidências com relação a muitas coisas em saúde das pessoas que precisam de assistência ginecológica. Tem a questão dos benefícios, eu já estou terminando aqui. Tem a questão os médicos vão dizer, bom, mas tem benefícios também? Tem. Né? Existe proteção de alguns tipos do uso de contracepção hormonal para alguns tipos de câncer também.
Então, a gente tem que falar tudo quando a gente fala sobre isso, né? Como eu disse, os métodos de longa duração são muito importantes para a prevenção de gestação não desejada, DIU de cobre, Mirena e implante, né? Mas antes de pensar na introdução de Mirena e implante, a gente tem que entender por que a gente oferece tão pouco DIU de cobre. A Francine vai nos esclarecer um pouco isso. Vejam, né, a continuidade, lá, os últimos 3, do uso no segundo ano de DIU de cobre, Mirena e implante, é muito mais alto do que dos outros métodos, né? Porque, e claro, né, tem essa situação também que muitas vezes as pessoas não conseguem tirar, até gostariam de ter tirado, mas não conseguem tirar, né? Tem isso. Contracepção de emergência. DIU de cobre serve de contracepção de emergência, levonorgestrel, né? É importante saber que ele inibe a ovulação, então se a ovulação já aconteceu, não vai funcionar. Funciona quanto mais cedo for tomado, né? Então, previne 2/3 das gestações quando tomada até 24 horas depois da relação. Na dúvida, tome. Eu fico recebendo no meu perfil, tenho um perfil no Instagram, Ginecologia Feminista, as pessoas ficam mandando inbox assim, olha, menstruei dia tal, transei dia tal, camisinha ficou dentro de mim, você acha que eu devo tomar a pílula do dia seguinte, tipo, 2 dias depois? Não, se você tem dúvida, você tá sem contracepção, você toma, se você não quer passar por um aborto inseguro no nosso país, ponto, tá? Ah, mas aqui dá dor de cabeça, dá náusea, dá enjoo, risco-benefício. A gente tem, além do Mirena, outros dois DIUs medicados com levonorgestrel, que são Jaidece e Cailina, os dois com uma dosagem, vejam, bem menor de levonorgestrel, tá? Que foi uma grande jogada de marketing aqui dos laboratórios, do laboratório, no caso, porque as pessoas não querem ficar sem menstruar. As pessoas têm cada vez mais entendido a menstruação como um sinal vital. Eu quero perceber meu ciclo, eu quero me conhecer. E com um DIU medicado com levonorgestrel, com uma dosagem menor de progestágeno, se consegue ciclos de privação menstruais, né? Pequenos sangramentos que fazem uma menstruação fake que dá essa ideia de que você está ciclando, tá? Porém, a Conitec, que é o conselho que vai avaliar incorporação de novas tecnologias de saúde no SUS, até hoje, e tem esse relatório bem importante lá, julgou que não valia a pena inserir o Mirena no SUS por conta de uma custo-efetividade e porque a gente tem o DIU de cobre disponível. Minha opinião, e minha opinião não vale nada, na verdade, nesse aspecto, mas eu acho o Mirena uma excelente opção em muitas situações em que as mulheres têm indicação clínica de suspender a menstruação, mas não para usar de forma hegemônica, como se faz, né, como uma opção para um sistema de saúde que já sofre de um problema de financiamento gravíssimo, né? E essa questão, só para terminar aqui, sobre houve uma tentativa, né? Houve uma tentativa, não. Aconteceu um convênio entre a empresa que produz Mirena e uma instituição de menores, a promotoria, na verdade, para oferecer 100 Mirenas para meninas abrigadas, né, meninas que vivem em situação de abrigamento. E houve um grande debate na época, isso aconteceu em Porto Alegre, mas está acontecendo em muitos lugares do país, na verdade, né? Existe uma pressão muito grande para se introduzir Implanon e Mirena no SUS, né? E através de diferentes convênios, né? Na época, houve uma grande discussão sobre, bom, mas isso é um controle de fertilidade de meninas que muitas vezes não têm. Houve um questionamento com relação a como isso foi oferecido, né? Se havia mesmo um consentimento realmente informado, né?
ou se estava fazendo um controle de fertilidade em meninas vulneráveis, né, por conta do risco de uma gravidez na adolescência, sem considerar que é um método também que não estava inserido na rede pública, que o seu acompanhamento também na rede pública não seria feito de maneira adequada, mas de qualquer maneira a Justiça negou esse pedido de suspensão do convênio, que foi feita uma ação civil pública pela Defensoria Pública da União e do Estado, por uma ONG que chama Temis, né? E para quem quiser acompanhar isso, porque acho que a gente vai começar a viver muito disso, já se vê a difusão de implante em São Paulo para pessoas em situação de rua, e a gente vai ver cada vez mais, porque a tendência é que isso comece a chegar no país muito barato, né, produzido pela China, então cada vez mais a gente vai ter que se deparar com essa discussão, que é muito controversa, muito complexa, não é tão simples quanto eu estou colocando aqui, mas que é algo para a gente atentar, eu acho que é importante, tá? Coloquei algumas sugestões de leitura, depois vocês voltem aí para dar uma olhada. Eu espero que tenha conseguido dar uma amplificada, assim, nesse conhecimento geral, né? E a gente depois respondo dúvidas e questões aí. Obrigada.